nunca, nunca, jamais, jamais me abandonará. Agora eu quero que você olhe bem para essa pessoa que está do seu lado. Eu quero declarar esse versículo 6. Diga o seguinte para ele, fala assim: o Senhor é o seu auxílio, não temas. Vamos de novo? Fala de novo com uma cara de profeta. Fala assim, ó: Deus é o teu auxílio, não temas. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos dar toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Queremos, Pai, declarar que esse culto é teu, a adoração é sua. Receba o nosso louvor, Pai. Consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Santo é teu nome, Pai. Vim te buscar. Declara isso para ele aí. Meu coração queimou de amor, aleluia. Sim, Senhor. Fala para ele que você sente. Nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião. Eu vou tocar e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Preciso compartilhar algo com vocês. Santo é teu nome, Senhor. Maravilhoso esse teu Pai. Essa semana Deus colocou para mim, porque não fui eu que escolhi. Deus trouxe para mim até um podcast que eu estava assistindo. Em determinado momento, começa a se falar sobre terceirizar a nossa adoração.
E isso me tocou de uma forma tão forte, porque muitas das vezes, às vezes a gente pensa que terceirizar a nossa adoração é só deixar que outros cantem, que outros leiam a palavra. Mas o que me mexeu muito forte comigo foi que às vezes a gente mesmo terceiriza a nossa adoração. Aí talvez você se pergunta, mas como que eu estou terceirizando a minha adoração? Aí Deus ministrou comigo o seguinte: a partir do momento que você não louva na sua casa, que você deixa para louvar somente junto com a igreja, num culto de quinta ou num culto de domingo, você está terceirizando a sua adoração. Da mesma forma que a palavra, a partir do momento que você não lê a sua palavra, que você não tem ali aquele tempo de comunhão com Deus, você deixa para ler a palavra na igreja, quando aparece no telão, você também está terceirizando a sua adoração. E isso mexeu muito forte comigo, porque às vezes até sem perceber nós temos terceirizado a nossa adoração. Às vezes a gente tem deixado de criar aquele ambiente com Deus no nosso quarto, onde a gente se ajoelha, canta, chora, fala diretamente com Ele. Mas eu quero declarar que a partir desse momento você vai vir da sua casa já adorando. Você vai entrar por essas portas com o coração quebrantado, com o coração aberto. Que a partir de hoje, dentro do seu quarto, haverá comunhão com o Espírito Santo. Você vai fechar a porta do seu quarto e você não vai sentir mais vontade de sair de lá. E quando você chegar aqui, você não vai simplesmente adorar, você vai compartilhar a sua adoração. Aleluia! Senhor, queremos, ó Pai, não simplesmente te adorar, Senhor, mas compartilhar uma adoração a Ti, Deus, que suba como um aroma suave, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai, como um incenso, ó Pai, que entra pelas suas narinas. O Senhor se agrada da nossa adoração, Senhor. Acha em nós, Pai, corações quebrantados, corações voltados para a Tua palavra, corações sedentos pela Tua presença, corações que entram na Tua presença, Senhor, que não sentem vontade mais de deixar aquele ambiente. Oh, Santo, Santo, Santo. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Oh, Pai. O Senhor é fiel, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Vim te buscar. Canta isso com força. Meu coração queimou de amor, queimou por Ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por Ti. Nada vai me atrair, nada vai te atrair, nada vai tirar a sua concentração. Ei! Nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por Ti.
e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nessa noite o Senhor está tirando os medos do coração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou
Deus, que atmosfera maravilhosa, Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos
Essa casa é sua, Senhor. Este povo é teu, Pai. Tudo é para ti, ó Deus. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, Senhor. Somente o teu nome seja louvado, somente o seu nome seja exaltado, Senhor, em todas as nações, pelos séculos dos séculos, ó Pai. Santo, santo, santo. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve.
Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Desejamos a ti, Jesus. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história
Esse é o tempo que o Senhor tem chamado os seus escolhidos. Ei, Ele tem te chamado, Ele tem batido a porta. Desperta o teu coração, desperta o teu coração. Ei, escute o que diz a palavra, escute o que diz a palavra. É chegada a hora em que a noiva se encontrará com o noivo do Senhor. Ei, prepara teu coração para ter um encontro com o Senhor. Ei, nós estamos preparados, Pai. Vem encher, Pai, vem encher, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre, todos sempre, todos sempre. Ei, não vem fazer, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Toda honra e toda glória para Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento, Deus. O Senhor é inexplicável, Deus. Não existem palavras que possam definir, Deus, o quão bom é sentir a Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por olhar para nós com um olhar de amor, de paixão, Senhor. Te louvo por tudo, Senhor, por tudo está em Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos todas as manhãs. Nós não éramos dignos dele, mas o Senhor ainda assim nos emprestou ele e continua nos emprestando dia após dia. Que a nossa vida seja uma vida de adoração a Ti, Senhor, como forma de retribuir todo o Seu amor por nós, Pai. Capacite-nos cada dia mais, Deus, para conseguir alcançar cada vez mais o alvo, Deus, que é Cristo. Prepara-nos, Senhor, para a seara, Deus. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. O Senhor tem chamado, tem escolhido, Deus. Prepara, capacita cada um, Senhor. Oh Deus, abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais neste lugar, Deus, para que possamos receber e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, Senhor. Que a Sua palavra seja semeada, que ela produza a 10, a 100, a cada vez mais, Senhor. Obrigado por este momento, Deus. Te louvo e te agradeço. Amém, amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos e ofertas. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. As crianças, queridos, temos um culto abençoado, por favor. De 1 a 11, é isso, pastora? 1 a 11? Meu Deus, que tempo poderoso. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração, por esse tempo de louvor, por aquilo que Deus está fazendo nessa casa, nessa igreja. Deus é bom, amém? Deus é incrível.
Meninos, apague essa aqui, por favor. Só essa. Obrigado. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Tem uma palavra para o seu coração. Deus é poderoso. Uau. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de, que quer dizer Deus. E ele será chamado como? Que quer dizer? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de louvor, de adoração, pela Tua palavra. Entrego tudo aquilo que vai ser liberado desse altar ao Senhor, entendendo que toda unção, sabedoria, a minha dependência vem do Senhor, Pai, e que o Senhor provoque, produza todo o efeito, toda a transformação, todo o ensino, que a Tua palavra, que tem toda a autoridade e poder, Pai, para fazer, faça nessa noite em cada coração, em cada mente, nas casas que estão conectadas conosco, aonde essa palavra chegar, que o Senhor traga a verdade e aquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero continuar com algo que Deus já vem ministrando nessa casa, e eu quero que você esteja muito atento. O tema, para aqueles que gostam, eu coloquei Emmanuel, Deus conosco, um significado poderoso, e talvez essa seja uma das promessas mais importantes, talvez essa seja uma das verdades mais importantes que o nosso coração precisa, que a nossa fé precisa, é saber que isso é uma verdade, que nós temos um Jesus lindo, que se chama Emmanuel e que significa Deus conosco. Um dos textos mais lidos, que nós temos falado muito nesse tempo, e eu continuo, é Mateus 28, versículo 19, que diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ponto final. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Presta atenção, não são somente nos dias que você está bem, nos dias que você está na igreja, nos dias que você está bonito, nos dias que as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Não, tem uma promessa que eis que eu estou convosco todos os... Sabe aquele momento difícil? Sabe aquela luta? Sabe aquela tribulação? Sabe aquele momento que você acha que ninguém está vendo? Tem uma palavra: eis que estou convosco todos os... Uau! E é sobre isso, queridos, que eu quero falar. Sobre essa promessa de Jesus estar conosco todos os dias até a consumação do século. Quem não veio no culto de quinta perdeu. Pastora Cris ministrou algumas coisas poderosas. Eu até falei com ela no final do culto, falei: pastora, mais um pouquinho eu só coloco o play na tua pregação e sento. Porque como Deus tem trazido o mesmo direcionamento em tudo aquilo, você que não veio, depois você assista, mas ela falou sobre um tempo de cumprimentos de promessas. E queridos, eu acredito muito nisso. Isso já tem queimado no meu coração, nós já temos falado isso há um tempo, mas, sabe,
tem muitas promessas soltas, faladas. Uma vez Isaías chegou e falou: ó, vai vir o Messias, vai vir aquele que vai tirar o pecado do mundo, vai vir aquele que é o unigênito. E um dia eles esperaram muito, mas um dia a promessa precisou acontecer e Jesus veio, amém? Sabe, nós temos muitas palavras, tem muita coisa liberada sobre a igreja, sobre a nação, mas um dia essas palavras vão precisar acontecer, amém? E eu creio muito, queridos, que Deus está levando a igreja para um tempo de cumprimento de promessas de palavra. E ela falou sobre Abraão, sobre Sara, sobre um anjo que desceu para entregar uma promessa, e chega para Abraão e fala: você vai ser pai. Chega para Sara: Sara, você vai ser mãe. E Sara não entende, Abraão muito menos, porque humanamente eles já são idosos, eles não podem ter filhos. E esse anjo se apresenta como o El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, o Deus que para nós é impossível, mas para Ele tudo é possível. Então Sara dá risada, porque humanamente aquilo para ela era impossível. Mas o anjo fala: vocês não estão entendendo, quem está aqui falando com vocês é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Foi dessa forma que ele se apresenta. E o ano que vem eu vou voltar e você vai ver esse cumprimento de promessas. E assim aconteceu, e assim foi, e você sabe de toda a história. Ela citou também o pastor Saulo, aquilo que ele liberou quando ele veio, que tem tudo a ver com isso. Ele liberou uma palavra sobre essa casa, sobre nós sairmos de um modo sobrevivência, você que veio, escutou isso, e entrar no modo conquista, fazendo uma metáfora, trazendo uma analogia do tempo de deserto, que o povo viveu no deserto, onde era um tempo realmente de sobrevivência, um tempo de cuidado de Deus, um tempo de maná todo dia caindo do céu, um tempo de água saindo da rocha, um tempo de amenizar o calor pela nuvem, amenizar o frio da noite pelo fogo, um tempo de livrar vocês da guerra, porque vocês não estão preparados. Então é um tempo de mimo de Deus, mesmo no deserto, mas era um tempo que a mentalidade deles precisava ser transformada. Então Deus permite que esse povo esteja nesse modo sobrevivência, mas a partir do momento que eles passam o Jordão, Deus liga o play, modo conquista. E agora esse modo conquista, Josué treme, porque falou: uau, eu não estou preparado, eu não sei como fazer, não sei como vai ser. Então Deus chega e fala: Josué, ser forte e corajoso, porque agora nesse modo conquista, aquele maná que caía do céu acabou, aquela água que saía da rocha acabou, aquelas guerras que você não tinha, agora você vai ter que enfrentar. A primeira coisa que eles olharam foi Jericó, uma muralha gigantesca, intransponível. E Deus fala: vai que essa terra é de vocês, tudo isso agora é herança, essa é a terra prometida, aqui está aquilo que mana leite e mel, aqui está a promessa que eu tenho para vocês. Mas eles olham para aquele ambiente e falam: como é impossível? Talvez como Sara, começam a dar risada e olham para um monte de alunos, um monte de jovens vindo do deserto, e olha para uma muralha gigantesca. O que você faz humanamente? Dá risada. Mas a palavra é: Josué, eu sou contigo. A palavra é o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não está entendendo, aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir, e é eu que estou na frente de vocês. Sabe, querido, então eles entraram num tempo de conquistas, de avanço, e é isso que eu creio que Deus tem para nós. Eu creio que Deus está preparando a igreja brasileira, mas eu quero falar hoje para Iamir Nova Mutum, um tempo de avanço, de conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado
para nós. Amém, queridos? Eu creio muito nisso. E esse tempo de avanço, esse tempo de conquista, é um tempo de atitude, é um tempo de esforço, é um tempo de luta, é um tempo de guerra, mas é um tempo de conquistar aquilo que Deus tem. É um tempo de viver as promessas que Deus tem. E queridos, eu não sei você, mas pensa um tempo de pedrada, de guerra, de luta. Pensa um tempo, tenho falado isso, de abalos, sabe, as coisas estão sendo abaladas, mas eu tenho falado, preguei sobre isso, sobre a vida de Estevão. Você tem duas maneiras de olhar: ou você vai ficar olhando as pedras vindo, ou você vai olhar para o céu e vindo o céu se abrindo. Quanto mais pedra está vindo, mais o céu está abrindo sobre a tua vida, e mais aquilo que Deus tem para você vai ser realizado. E eu creio nisso, queridos, que é um tempo de nós olharmos para tudo aquilo que Deus quer para nós. Mas escute algo: tem algumas coisas que podem travar eu e você de avançar, de conquistar. Tem algumas coisas que às vezes nos impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus quer para nós. Cris falou também quinta-feira sobre o medo. O Gleison acabou de ministrar sobre isso. Senhor, me tira o medo. Eu quero subir o monte. Não quero mais terceirizar isso. Eu quero acreditar que é o Senhor que está no controle de tudo. Todo mundo, quando olhava para aquela montanha, via o agir de Deus. Era um pavor, era um temor. Moisés, vai você. E Moisés subia naquele lugar. Então, nós sabemos que o medo, ele pode travar a conquista. O medo, ele pode bloquear o teu avanço. Quando Josué chegou naquele lugar novo, querido, tudo que é novo vai gerar no nosso coração insegurança. Se você mudar do teu trabalho para um outro trabalho, a primeira semana é tensa. Se você mudar da sua escola para uma outra escola, a primeira semana é tensa. Se você mudar de uma casa para outra casa, a primeira semana tudo é tenso, porque toda mudança gera em nós uma insegurança, gera em nós um desconforto. E aí depois que você acostuma, você fala: uau, nem é assim. Nossa, nem acredito que eu fiquei dessa forma. Então Josué está nesse momento, Josué está vivendo essa insegurança, esse medo, e Deus precisa ser forte com ele. Fala assim: Josué, ser forte e corajoso. Josué, não temas, eu que estou com você, eu tenho dado isso. Sabe, querido, talvez você tenha vindo nessa noite justamente para você entender o que Deus está querendo falar para mim e para você. Ei, tem um Deus Emanuel, que é um Deus conosco. Tem um Deus El Shaddai, que é todo poderoso. Se nós entendemos que nós estamos num tempo de avanço, de conquista, esse Deus é comigo e com você, e Ele vai direcionar e capacitar em todas as áreas das nossas vidas. A Cris citou de Gideão. Gideão foi um cara escolhido para uma grande tarefa, para um tempo, queridos, um tempo difícil, um tempo que o povo de Israel estava sendo dominado pelos inimigos, pelos midianitas, um tempo que o povo de Deus estava vivendo sem desfrutar daquilo que eram as promessas de Deus. O povo trabalhava de Deus, trabalhava, a hora de celebrar tudo aquilo, vinham os midianitas e roubavam, e saqueavam. E diz o texto que Deus ouviu o clamor desse povo, e quando se levantou um exército grande, Deus falou para Gideão: fala para aqueles que têm medo voltar para casa. E diz o texto que 22 mil, de 32, 22 mil voltaram. Queridos, só daqueles que tinham medo, se eu fizer uma conta rápido, é mais de 2/3. Ou seja, de cada 3 pessoas, você imagina, eu tenho 3 alistados para me ajudar, para me guerrear, para nós avançarmos. Mas fala: cara, você que está com medo, de 3, 2 fala: ok,
volta para suas casas. Mas foi o próprio Deus que falou. E eu só estou te mostrando isso porque isso tudo a Cris falou quinta, que o medo pode nos paralisar. E eu quero voltar para essa história de Gideão, eu quero continuar, e eu quero trazer outros pontos. E eu queria, por favor, que você abrisse em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Queridos, nesse tempo todo de dificuldade, de guerra, de luta, Gideão, ele está malhando trigo no lugar que era para fazer vinho, no lagar. Ele estava num ambiente meio que escondido. Então de repente chegam uns anjos, chega um anjo e fala com ele, chama Gideão. O versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é homem. Presta atenção, que agora que eu começo a pregar. O anjo aparece para Gideão, e Gideão hoje vai representar eu e você. E ele chega e fala a mesma coisa que nós abrimos o culto. Ele fala assim: Gideão, preciso te falar uma verdade. Emanuel, Deus é conosco, Deus é contigo, e você é um homem valente. Você veio aqui nessa noite para você escutar essa palavra. Presta atenção: Deus é contigo, homem e mulher valente. Ponto final. Queridos, eu sei que você sabe que Deus é contigo. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que você acredita nisso. Quantas vezes você já escutou que Deus está do seu lado, que Deus é amor, que Deus não te desampara, que Deus está com você? Eu sei que você já escutou isso, mas você entender isso como uma verdade que é a questão. E Gideão, ele toma uma atitude que muitas vezes nós não temos coragem de tomar. Ele faz um questionamento que muitas vezes eu e você nós pensamos e não temos a coragem de fazer. Próximo versículo, versículo 13. Depois que o anjo fala assim, ó, Deus é com você, Emanuel, Deus conosco, você dá aleluia, glória a Deus, ele fala o seguinte: respondeu-lhe quem? Ah, Senhor Deus, se o Senhor é conosco, ou se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Volta aqui para nós, igreja e Amir de Nova Mutum, o Senhor é contigo, Deus é com vocês, Deus é comigo, homens e mulheres valentes, ok? Olha a posição de Gideão e a nossa posição. E quantas vezes isso não passa no nosso coração? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que o Senhor permitiu eu estar passando por essa prova? Se o Senhor é comigo, por que meu casamento está dessa forma? Por que meu pai me está tratando desse jeito? Por que os meus filhos estão assim? Por que eu estou com essa doença? Por que eu não estou com esse emprego? Por que eu não estou vendo a transformação na minha cidade? Por que as suas promessas não estão acontecendo igual eu vi meus pais ou a outra geração falar? Por quê? Queridos, era muito legítimo aquilo que Gideão estava falando. Ele falou assim: o Senhor está falando que o Senhor é conosco, mas a minha realidade, o que os meus olhos estão vendo, não tem nada a ver com isso. As tuas promessas que o Senhor fez para mim, para o teu povo, eu não estou enxergando nada. Então como assim que o Senhor é conosco? Como assim que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso? Estão entendendo onde eu estou indo? Lembra de Betânia? Eu preguei sobre esses dias sobre Betânia. Escute, é o mesmo sentimento, queridos.
Jesus gostava de estar naquele lugar. Ele chega em Betânia, Marta chega e fala para Jesus o seguinte: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí ele anda um pouquinho, chama Maria, a adoradora, a que vive na presença. Maria chega e fala assim: ei, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Sabe, queridos, eu estou trazendo uma realidade, porque muitas vezes é esse sentimento que está no nosso coração. Ah, Deus é conosco, Deus é Emmanuel, Deus é comigo, Deus está no controle. Mas quantas vezes a gente olha para a situação e faz igualzinho Marta, igualzinho Maria, igualzinho Gideão: ah, se o Senhor fosse mesmo comigo, estivesse conosco, eu não estaria dessa forma, eu não estaria vivendo isso, eu não teria passado por isso. Se o Senhor é mesmo conosco, cadê o avivamento que o Senhor prometeu para o Brasil? Se o Senhor é mesmo conosco, cadê o Brasil como celeiro do mundo? Como diz o Saulo: credo, gente, que cara que vocês estão. Como é que ele fala? Está me causando medo. Presta atenção. Gideão estava decepcionado com Deus. Fala assim: decepcionado com Deus. A Cris falou sobre medo. Eu quero falar sobre um sentimento que pode travar a nossa vida, travar o nosso modo conquista, travar o nosso modo avanço. O sentimento que Gideão tinha era um sentimento legítimo, ele não enxergava, ele estava decepcionado. Mas olha o que o anjo fala para ele, versículo 14, por favor. Depois que Gideão fala isso, o anjo fala o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vou ler de novo. Então se virou o Senhor para Yami de Nova Mutum e disse: vai nessa tua força e livra Nova Mutum das mãos dos inimigos. Porventura eu não enviei eu? Em outras palavras, o anjo falou assim: Gideão, eu estou entendendo tudo que você viveu, eu estou entendendo tudo isso, mas presta atenção, eu estou chegando aqui para mudar um ciclo, para mudar uma história, para dar play num novo tempo, num tempo de conquista, num tempo de avanço, e eu estou te enviando porque eu quero que você livre o meu povo das mãos dos inimigos. Querido, diante daquela afirmação que o anjo escutou de Gideão, ele faz isso e ele fala. Repita assim comigo, fala assim: é um tempo de conquista, de avanço, de libertar os cativos, de implantar o reino de Deus, de implantar o governo de Deus sobre a nossa cidade, sobre a minha casa, sobre onde eu trabalho. Amém. Querido, foi exatamente isso que o anjo falou, e é isso que eu quero ministrar sobre o teu coração. Eu quero trazer uma chama para que você entenda que aquilo que Deus está falando aos nossos corações é para que eu e você sejamos despertados para um tempo de avanço e um tempo de conquista, e que Deus, o El Shaddai, o Emmanuel, o Deus conosco e o Deus Todo-Poderoso é quem está conosco e nos capacita. Amém, queridos? Vamos para Gideão de novo. Ele olha para ele e fala: uau, o que o Senhor está falando, Senhor? Como assim? Humanamente ele ri, humanamente ele fala assim: errou. Eu não, quem sou eu? Olha para mim. Versículo próximo. Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai.
Queridos, também era muito legítimo, essa era a realidade, ele não estava mentindo. Gideão olhava para ele e falava assim: ei, como que o senhor está falando que eu sou valente? Como que o senhor está falando que eu que vou para esse tempo de conquista? Como que o senhor está falando que eu que vou viver essa transformação, esse avanço? Como assim? Eu não tenho capacidade, eu sou menor, eu não sou instruído, eu não fiz faculdade, eu sou pobre, eu não sou bonito. E começou a falar um monte de coisa, querido, que talvez era a forma como que ele vivia, que ele sentia. Exatamente igual Sara, quando Deus chegou para ela, o anjo, né, falou assim: Sara, você vai ter um filho. Diz que dentro dela ela riu. Por quê? Tipo assim, Deus, aquilo que eu enxergo humanamente, eu não consigo fazer isso. Gideão olhou para ele e falou assim: anjo, de verdade, humanamente eu não consigo fazer isso. Se nós entendemos e olharmos para uma igreja e falar assim: como que uma igreja pode livrar uma cidade? Humanamente a gente olha e dá risada, porque fala assim: ó, eu não consigo fazer isso. Mas presta atenção, que quem nos chama é o Emanuel, quem nos chama é o El Shaddai, é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que chama e capacita, é aquele que chama e unge, é aquele que chama e dá estratégia, é aquele que chama e nos surpreende. Diga assim: é impossível para mim. Impossível para mim é possível para Deus. Versículo 16: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou, ferirás os midianitas como se fosse um só. Queridos, o anjo está falando o seguinte: igreja, como eu sou com vocês, aquilo que vocês estão olhando, que vocês acham que é gigante, eu vou transformar numa formiguinha. Aquilo que vocês olham para vocês e que vocês acham que é impossível, porque, queridos, Gideão olhava, eram todos os midianitas. Gideão olhava, era muito mais do que um gigante. O desafio que Gideão tinha, para ele era impossível. Mas o anjo está falando assim: não, você não está entendendo, Gideão. Como eu sou contigo, como sou eu que estou na frente, em vez de você enxergar e viver esse gigante que está aí fora, eu vou tornar isso como se fosse só um homem. Como se fosse não um exército, não uma multidão de milhares, mas uma só pessoa. Em outras palavras, você não vai nem acreditar como vai ser conduzido toda essa vitória. Porque, queridos, quem que é fiel para prometer, é fiel para cumprir. Era Ele que está fazendo e continua sendo Ele a fazer. Amém, queridos? Isso é para nós. Isso. Sabe, a gente entende esse chamado, a gente entende esse tempo, a gente entende esse ciclo, a gente entende esse avanço de conquista. Pastor, mas como vai ser, queridos? Eu não tenho a mínima ideia, porque aquele que faz é aquele quem dá estratégia, aquele que faz é ele que dá o direcionamento, aquele que chama é aquele que capacita, aquele que nos convoca é aquele que provê todas as coisas. Então, queridos, é Ele quem faz. A questão é como está nosso coração, a questão é como nós estamos vivendo com isso. Lembra que eu falei que o sentimento de Gideão era de decepção? Aquela fala era legítima, mas era por um coração que estava decepcionado com Deus, que ele sabia de tudo, mas não enxergava, não via. E aqui para mim tem duas verdades, porque ele poderia muito bem não acreditar no Emanuel, no Deus conosco, no Deus que falou para ele: eu sou contigo, e ter desistido e ter continuado a malhar trigo, e nada disso ter acontecido. Assim como foi no povo de Israel, assim como foi no deserto, que um monte de gente não acreditou, um monte de gente, a decepção travou,
Um monte de gente, o medo fez voltar para trás. Mas eu vejo Gideão entendendo, acreditando, confiando, vivendo as promessas, e ele foi obediente, ele avançou para tudo aquilo que Deus tinha com ele. Ele escolheu acreditar que Deus era com ele. Amém? Fala assim: escolheu acreditar que Deus era com ele, que era Deus que iria capacitar. Diga assim: eu preciso acreditar que Deus é comigo, que Deus é comigo, que Ele que vai me capacitar. É isso aí, queridos. Mas é muito fácil a gente caminhar pela decepção. Se Gideão não acreditasse nisso, talvez a história seria totalmente diferente. Deixa eu te trazer exemplos disso, para você entender onde eu quero chegar. Uma vez Deus pede uma oferta para Caim e Abel. Caim traz a oferta. Ótimo. Quando Abel traz, Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Caim vai lá e mata o seu irmão. Sim ou não? Querido, você já parou para pensar ou para perceber que sempre o problema é quem está do nosso lado? Eu acredito que Caim, se fosse filho único e desse uma oferta e Deus não aceitasse, eu acredito que Caim talvez ficasse decepcionado com Deus, mas ali haveria um conserto e falar: mas por que não? O problema foi que, além de Deus não aceitar a oferta de Caim, agora ele aceita a de Abel. E aí ele fica muito decepcionado. E toda vez que o nosso coração enche de decepção, de alguma forma a gente mata aqueles que estão do nosso lado. Vou te dar um outro exemplo, para você entender melhor. No tempo de rei Herodes, fica sabendo do nascimento de Jesus, do rei dos judeus. Então os magos veem uma estrela e eles saem em direção àquela estrela para adorar o Messias, o rei dos judeus, o recém-nascido. E eles chegam para Herodes e falam: onde está o Messias, o rei dos judeus? Herodes, ele fica desconfortável com isso aí. E ele fala assim: eu não sei, mas vocês vão lá, adorem, dê os presentes, e depois vocês voltem e me contam, porque eu também quero ir adorá-lo. Na verdade ele não queria, mas Deus, sabendo de todas essas coisas, visitam os magos vão lá, você conhece a história, adoram, etc. E a hora que os magos vão voltar, os magos não voltam por aquele caminho, eles voltam por um outro lugar. E aí Mateus capítulo 2:28, acho que eu não coloquei, 2:16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os... Presta atenção. O texto diz que Herodes ficou iludido. Em outras versões fala, ele se sentiu enganado. E fala, irou-se grandemente. Ele ficou extremamente decepcionado, triste, se sentiu traído. Enfim, o sentimento que você quiser colocar. Mas a reação desse sentimento foi: eu vou matar todas as crianças. E crianças, eu quero colocar, queridos, uma geração, aquele que está do nosso lado, que ainda não tem uma mentalidade formada, ainda tem um coração puro.
Quantas vezes, quando nós deixamos esse sentimento da decepção entrar em nós, nós não matamos aqueles que estão do nosso lado. Vou desenhar isso melhor para você. Eu tive problema com o casamento, não deu certo meu casamento, então eu falo para aqueles que não casaram ainda: o casamento não presta. O que é isso? Eu tenho uma decepção com o meu casamento, então aquilo que me decepciona, eu mato aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência, que ainda estão com o coração puro, mas eu trago uma verdade que é minha, não deles, e generalizo isso. Quantas vezes você falou assim, crente não presta? Uma decepção com o pastor, uma decepção com a igreja, uma decepção com o padre. Homem não presta. Quantas mães já falaram para suas filhas, porque a mãe teve uma decepção com o marido, então agora ela libera uma palavra para a filha e fala: homem não presta. O que ela está fazendo? Pela decepção dela, ela mata algo dentro daquela nova geração. Mulher não presta, igreja não presta, pastor não presta, padre não presta. Porque quando nós temos o coração com esse sentimento, isso trava as nossas vidas. Mas eu quero te falar de um outro exemplo que o Gleison também cantou aqui. Eu quero falar sobre os meninos de Emaús. Nem vou ler para a gente ganhar tempo, mas escute isso. Nós falamos de Caim, ele matou Abel, ele ficou com o coração decepcionado. Mas os meninos de Emaús, eles estão num momento extremamente chateado, não estão vivendo tudo aquilo que Deus queria. Deus dá uma palavra para eles, queridos, escute isso. Emaús está em Lucas 24, para aqueles que gostam de anotar, tá? Mas eles esperam algo, eles imaginam algo, eles estão com o mestre, eles estão com o Redentor, eles estão vivendo todo esse tempo de milagre, e de repente eles ficam decepcionados, porque aquele mestre, aquele meu Senhor, aquele que era para ser o rei, que era para livrar tudo, mesmo que na teoria eles sabiam, porque Jesus falou: eu preciso morrer, eu preciso ressuscitar, mas a prática era diferente. Por isso que eu falo, nós sabemos que o Deus é Emanuel, que o Deus é conosco, mas às vezes na prática o nosso sentimento é igual de Gideão. Lá no fundo está: se o Senhor é conosco, por que eu estou passando por isso? E era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Então eles saem daquele lugar, e diz o texto que eles vão para o caminho de Emaús. Queridos, mas eles estavam debaixo de uma palavra. Mateus capítulo 28, versículo 10. Olha o que Jesus fala para eles, para os discípulos. 28:10, Mateus. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam e lá eles me verão. Queridos, era essa palavra. Mas os dois discípulos, por estarem decepcionados, eles vão para o caminho de Emaús, porque é isso que a decepção nos faz. Ela nos aponta, nos leva para um caminho errado, para um caminho diferente, para um lugar que nós não fomos chamados, que Jesus não nos chamou. Diga assim: a decepção os levou para um caminho errado. Ei, quantas vezes Jesus já te falou para você entrar no seu quarto, para você ser um adorador, para você ler a Bíblia, para você se posicionar? Quantas vezes Jesus já te falou: ei, estou te esperando na Galileia, e por alguma decepção que você tem deixado entrar no seu coração, seja com Deus, seja com pessoas, seja com família, seja com patrão, seja com filho, a decepção te empurra para um caminho errado, para um lugar fora da onde aquilo que Deus quer. E isso, querido, tem sido um alerta, porque de novo eu acredito muito nesse tempo de conquista e de avanço, amém? E nós precisamos estar com o nosso coração alinhado,
para que a gente possa viver, porque se Gideão deixasse essa decepção entrar e tomar conta dele, talvez ele fosse para um caminho errado, mas ele preferiu acreditar, crer que o Senhor era com ele, e por isso nós vimos toda a história, o sobrenatural acontecendo. Amém, amém. Fala assim, ó, não deixe a decepção levar para um caminho errado. Não podemos, querido, não podemos deixar esse sentimento nos levar para um caminho errado. Eu entendo que Caim matou Abel, que Herodes, quando ele manda matar os meninos, esse sentimento é poderoso, ele é poderoso para ferir, para tirar do propósito toda pessoas, uma geração, aqueles que estão às vezes do nosso lado, mas porque nós já vivemos experiências que talvez sejam legítimas, não estou falando que não é, talvez você tenha motivo para estar decepcionado, não estou entrando em questão disso, mas isso não pode tirar você da rota que Deus quer que você esteja vivendo. Amém, queridos? Agora olha o que eu acho incrível. Mesmo eles, os 2 discípulos, no caminho de Emaús, no caminho errado, Jesus aparece. Diga assim, ó, mesmo ele no caminho errado, Jesus estava lá. Escuta isso. Mesmo no caminho errado, Jesus estava lá, porque Ele é fiel. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa foi a palavra. Nós abrimos o culto assim. Eles estavam num caminho errado, eles não enxergavam Jesus, mas Jesus estava lá. Eles podiam não ver, eles podiam não perceber, mas Jesus estava lá. E sabe o que é o melhor? Não sei se é melhor ou pior, que eles estavam no caminho errado e estavam falando sobre Jesus. Eles estavam no caminho errado, estavam falando sobre Jesus e não percebiam que Jesus estava lá e que eles estavam indo para o caminho errado. Sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida falando de Jesus e às vezes nós não percebemos que nós continuamos no caminho errado e não percebemos que Jesus está do nosso lado. Isso significa que não adianta só eu e você falarmos de Jesus, nós precisamos conhecer, experimentar, estar mais perto dele. E você conhece a história de Emaús e eu não posso me delongar nisso, mas a religiosidade faz isso, queridos. Às vezes a gente, um engano na nossa mente, sabe? Por quê? Porque eu já falo de Jesus. Ok, você fala, mas você está no caminho correto. Eu falo, mas teu coração não está decepcionado. Você fala, mas você tem convicção de quem Ele é, de tudo aquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está te pedindo. Você está vivendo do modo que Ele quer que você viva. Sabe, aquele sentimento cegou aqueles discípulos. Aquele sentimento deixou eles aprisionados, tristes, mesmo Jesus estando lá com eles. Eu tenho tanta coisa para falar aqui com você, querido, mas eu preciso fazer algo diferente nessa noite e eu quero caminhar aqui para o meu finalmente. Talvez você tenha entrado aqui nessa igreja com o coração triste, com o coração atribulado, ou talvez com o coração muito feliz, muito alegre. Mas eu quero que essa verdade esteja dentro do seu coração. Primeiro, que nós temos um Deus Emanuel, que é um Deus conosco, que mesmo que
mesmo que você esteja vivendo no momento bom, no momento difícil, no momento fácil, no momento de tribulação, no momento de santidade, no momento, Deus, Ele é fiel e Ele é contigo. E esse mesmo Deus que é contigo, querido, Ele também é o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos chama, que nos capacita, e que mesmo que a gente olhe para as circunstâncias, mesmo que a gente olhe para aquilo que é impossível aos nossos olhos, mesmo que a gente olhe para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa falta de competência, Ele fala: eu que sou contigo, e eu vou fazer com que esse exército gigantesco se torne como se fosse só um homem, para você ver que sou eu que estou na frente de tudo isso. Eu quero que você entenda que o Senhor é contigo porque Ele te ama demais, porque você é importante para Ele, porque você é escolhido, porque você não é um acaso, você não é um aborto mal sucedido, você não é uma pessoa que não tem mais esperança, que não tem mais chance, você não é uma pessoa que não tem mais futuro. Não, querido, isso é tudo mentira de Satanás. Você nasceu no dia que era para nascer, da mãe do pai que era para nascer, do jeito que era para nascer, no tempo que era para nascer. Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle de nada, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Sabe aquela... Eu acho isso incrível, queridos, porque às vezes a gente acha que o mundo está ao caos, a gente vê a política, o sistema, a gente olha, parece que aos nossos olhos não tem como, a gente olha, parece que o céu está sentado, olhando, mas você precisa entender que esse Deus Emanuel, esse Deus El Shaddai, nunca perdeu o controle, está tudo no plano dele, querido. Quando Jesus chegava, lembra que tinha os endemoniados? Jesus chegava, sabe o que o demônio falava? Ei, por que você veio antes da hora? Por que você veio me atormentar antes da hora? Apocalipse 12, meninos, 12 eu acho. Por que você veio antes da hora? Deixa eu ver, hein, Senhor. Gente, vamos. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitai, da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe, presta atenção, que ele tem um tempo determinado para Satanás perder, já está determinado o fim dele, o diabo sabe que ele tem um fim. Jesus nunca perdeu o controle, nunca. O versículo 11 fala o seguinte: pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro nós vencemos. Então a igreja já é vitoriosa, pelo sangue do Cordeiro nós já vencemos. O diabo, querido, ele já tem um tempo determinado. Quando Jesus chegou lá, os demônios falaram assim: ei, mas não é nossa hora ainda não, eu sei que tem um tempo. Por que o Senhor está vindo atormentar? Por que eu estou te falando isso? Para encher o teu coração de fé, que o final é: a igreja vence pelo sangue do Cordeiro. Que Jesus não perdeu o controle do Brasil, que Jesus não perdeu o controle do trono, Ele continua no governo, e Ele está chamando eu e você para falar o seguinte: ei, eu sou contigo, vai na tua força e livra a Nova Mutum dos inimigos. Cadê a equipe de louvor? Gente, não fica com medo de subir não. A hora que vocês chegarem aí atrás, vocês podem subir, tá? Na verdade, se não quiser nem descer, se vocês quisessem ficar aí, hoje, glória. Amém, queridos. A Cris falou uma outra frase quinta que foi muito legal. Ela falou assim, ó: a terra prometida, ela não vai até você, é você que tem que ir até ela. Presta atenção. Às vezes a gente fica orando, sentado: Deus faz, Deus, eu quero viver esse tempo de conquista, Deus, eu quero viver esse tempo de avanço, e
está lá sentado, querido, orando. Quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo Deus nos fundamentando muito. Você que tem vindo aqui, você sabe do que eu estou falando. Nós falamos muito tempo sobre santidade. Nós falamos muito tempo sobre presença, sobre quarto, sobre jejum, sobre oração. Queridos, são pilares que são necessários. Mas isso tudo, querido, é extremamente importante. Por quê? Porque esses pilares é que vão sustentar aí você nesse tempo de conquista. Mas agora não adianta a gente ficar parado em cima disso. Não adianta eu ficar no meu quarto o dia inteiro orando, Deus faz. Não, tem uma terra prometida aí fora. Tem uma terra, querido, que mana leite e mel aí fora. Quando Gideão olhou assim para a terra, ele falou assim: uau, eu vou precisar ir. Quando Josué olhou, falou: uau, eu vou precisar conquistar, eu vou precisar guerrear. Então, querido, nós precisamos avançar. Essa terra, querido, está aí. Quando Jesus saiu do deserto, escuta, Jesus ficou 40 dias lá sendo tentado. Ele saiu cheio do fogo. Você acha que quando ele saiu, ele foi para onde? Para a igreja? Não. Jesus saiu e ele foi para o comércio. Jesus saiu e ele foi para a rua da cidade. Jesus saiu e ele foi pregar o sermão do monte. Jesus saiu e foi manifestar aquilo, querido, que ele queria nos corações das pessoas. Nós temos que entender que esse tempo de avanço e de conquista é para mim e para você. Mas eu e você, com esses pilares, santidade, oração, jejum, leitura da palavra, adoração, isso fundamentando em você, nós temos que avançar, sair e conquistar aquilo que está para ser conquistado lá fora. Os ceifeiros são poucos. Acabou de ser falado isso. Ei, às vezes, pelos sentimentos que nós vivemos, de decepção, de tristeza, de medo, nós bloqueamos, nós entramos numa caixa, nós entramos numa igreja, nós entramos num lugar e está confortável, está gostoso aqui, porque aqui cai maná, aqui cai, tem a aguinha que sai da rocha, tem a nuvem que nos esconde do sol, então é muito gostoso aqui. Mas Deus está falando assim: gente, é um novo tempo, é um novo ciclo. Eu quero que vocês passem o Jordão, e agora vocês vão precisar entrar num tempo de mais GPS, num tempo de evangelizar as universidades, de evangelizar as escolas, de evangelizar o comércio. É um tempo de você ser luz aonde você está, é um tempo de você levar Jesus. Queridos, aonde você acha que vai vir um avivamento? O avivamento não é um culto que acontece um monte de gente arrepiar e cair aqui na frente. Queridos, isso não é avivamento. Avivamento é quando as pessoas saem e transformam o caráter de uma cidade. É quando as pessoas saem e vidas são salvas. É quando as pessoas saem e as vidas falam assim: uau, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus, eu preciso viver isso, tem um Salvador. Queridos, o avivamento não vai ser simplesmente aqui dentro. O avivamento vai ser onde você está. O avivamento é Deus contando com você, transformando a sua empresa, a sua escola, é transformando a universidade, em todos os lugares do mundo aonde houve avivamento. A maioria deles acontece com os jovens nas escolas. Queridos, são celas, são reuniões. É lá que a gente vê um milagre, é lá que você vê salvação, é lá que você vê transformação. Aí esse povo tudo apaixonado vem num culto de domingo e vem aqui só para celebrar aquele que é digno, aquele que é o único, querido. Fique de pé, por favor. Porque a história nunca viu cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Presta atenção. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, com a voz de profeta, e fala assim: ó, vai nessa tua força e livra o meu povo da mão do diabo. Fala de novo: vai nessa tua força, livra o povo da mão do diabo. De novo, bem forte: vai nessa tua força. Você é forte, você é forte, e livra o povo das mãos do diabo. Aí às vezes você olha e fala assim: mas olha para mim, eu sou pequeno, eu não sei.
eu estou chegando, eu não tenho condição, eu não tenho Bíblia, eu não sou um adorador, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não, queridos, quem está te chamando é aquele que te capacita, aquele que te chama, querido, é aquele que te envia, é aquele que te sustenta, é aquele que te dá força, é aquele que faz humanamente você ver uma multidão se transformar apenas em uma pessoa. Você imagina você olhar para uma Nova Mutum e enxergar como se fosse uma pessoa, fala, não, agora está mais fácil de ganhar a cidade, parece que é só uma pessoa. Queridos, Deus está levantando um povo, uma igreja que entende o que é isso, que vive o que é isso. Eu preciso fazer algo aqui. Quem que está estudando em escola e faculdade, vem aqui na frente, por favor, rapidinho. Escola e faculdade, vem aqui na frente. O que a história nunca viu nem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. Mateuzinho, cadê? Vem cá, cadê o Vitor? Tá aí? O Vitor tá aí também ou não? Vem cá também, que isso aí serve para quem tá no futebol. Isso aí serve para pôr fogo naquele lugar lá. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito. Chega mais aqui pro meio, gente, vocês estão muito apertados aí, ó. Por favor, concentra aqui mais perto. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Presta atenção. A igreja, mas principalmente vocês que estão aqui na frente. Deus conta com vocês para fazer a obra dele nessa cidade. O maior avivamento sempre foi nas escolas, nas universidades, sempre foi no campo de futebol, sempre foi nas quadras, sempre foi em lugares onde estão reunidas as pessoas. Meu coração tremeu a hora que eu vi voltando o GPS lá na faculdade e aquela multidão. Eu quero declarar que aquele GPS vai se tornar um culto, vai ser um centro de milagres, vai ser um lugar de transformação, vai ser um lugar de salvação. Eu quero que eles te guiar. Na verdade, eu quero te motivar, eu quero te impulsionar para que você seja luz na tua escola, para que você ore e peça, Deus, eu não sei como, mas eis-me aqui. Assim como Gideão, parece que eu sou pequeno, parece que não tem como, mas o avivamento vai vir de pessoas, de jovens que estão cheios da presença de Deus, que vão queimar e que vão ser pessoas importantes naquele lugar, pessoas cheias do fogo, cheias da presença, cheias da glória de Deus. Eu queria, os nossos líderes, vem cá, eu quero orar rapidinho com eles. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum. Os nossos líderes, pastor, presbítero, diácono, quem puder, a história nunca viu, vem cumprir. Só um pouquinho, só quero falar algo. Escuta, precisa cair por terra. Precisa não, já caiu por terra toda decepção, todo medo, todo sentimento que tem travado, que tem paralisado a igreja do Senhor. É um novo tempo, é um novo ciclo, é um novo momento, e eu quero declarar que todas essas prisões que às vezes bloqueiam as nossas vidas, que sejam destronadas, caídas por terra, em nome de Jesus, e que um novo tempo, que um novo ciclo, um ciclo de conquista, de avanço, possa estar sobre vocês, com uma unção que não vem de um pastor, mas vem do Espírito Santo de Deus, que capacita, que chama, que escolhe, que envia. Deus vai dar direcionamento para vocês, eu não sei como, não sei se vai ser sonho, se vai ser vontade, se vai ser visão, mas eu quero liberar isso nessa
noite, que seja despertado tudo aquilo que Deus tem para vocês, que seja liberado aquilo que o céu tem para vocês, que vocês sejam luz, que vocês sejam revestidos de uma unção, de uma autoridade, que a armadura do Senhor esteja sobre vocês, que o fogo do Espírito esteja sobre vocês, e que onde vocês forem, os milagres aconteçam na vida de vocês, em nome de Jesus. A liderança, eu queria que você estendesse a mão sobre eles, só abençoe e declara um novo tempo, um novo dia, seja capacitado em nome de Jesus. Pode orar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Quem que não recebeu a oração, levanta a mão, queridos, aqui na frente. Quem não recebeu a oração, levante a mão assim. Que seja Todo mundo aqui já recebeu? hoje, que seja agora, Amém. vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Flua neste lugar. Amém. Transborda teu amor que nos envolve. Escuta. Eu escutei uma frase do pastor Judson que me marcou muito.
E ele orando pela igreja brasileira, e falou assim: a igreja, não sei se tem jeito, a igreja está morta. O Brasil está passando um momento muito difícil. E Deus trouxe algo incrível que edificou tanto meu coração. Eu quero liberar sobre você. Deus falou o seguinte: meu filho, eu mandei o arcanjo Miguel para brigar com o diabo pelo corpo de um homem chamado Moisés. O que o céu não está pronto para fazer para minha igreja linda, noiva, apaixonada que eu tenho para você? A igreja é linda, a igreja é vencedora, a igreja é triunfante, a igreja é importante, a igreja é saudável, a igreja são os filhos, aquilo que Deus está preparando, sabe? Deus está levantando um povo. É um tempo de nós entendermos isso, que o seu coração nessa noite seja despertado para isso, que você não fique acomodado, sabe? Que a sua casa seja um ponto de GPS, um ponto de pregação, que a sua empresa seja um lugar de evangelismo, que aonde você for, que o nome de Jesus possa ser proclamado, que os milagres, eu quero declarar isso, a maioria dos milagres nós vamos ver, vai ser na cidade, vai ser aí fora, vai ser quando você estiver orando pelas vidas lá na academia, lá no trabalho, na escola, na faculdade. Nós vamos ver o agir de Deus, a manifestação de Deus nesses lugares, porque é o Deus que chama, o Deus que capacita, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Emmanuel, o Deus conosco, que não desaponta, que não abandona, que sempre está conosco. É Ele que vai conduzir, que vai na frente. Pai, eu quero selar cada oração, esse tempo com esses jovens, com a tua igreja. Pai, nós cremos, Pai, nós cremos num ciclo novo, num despertar novo. Pai, que o Senhor levante daqui homens e mulheres como Gideão, cheios de fé, que acreditam que com poucas pessoas eles podem transformar um reino, uma nação, uma cidade, uma escola. Pai, que o coração deles sejam tomados de fé, em nome de Jesus, Pai, de ousadia, de coragem. Pai, assim como o Senhor falou para Josué, Pai, não temas, ser forte e corajoso, porque eu sou o Deus que estou contigo. Pai, que essa seja a verdade de cada um. Quando eles olharem para a fragilidade, para a pequenez, que eles possam olhar para quem os chamou, para quem está enviando, para quem é aquele que está conduzindo, e o Senhor é o Deus que sustenta e que faz todas as coisas. Oro, Pai, e selo essa palavra sobre a tua igreja e sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar. Recebe isso? Então fala assim comigo: eu mudei. Agora é tempo de conquista, de avanço. Preciso te falar que você passou por uma outra fase. Deixa eu te falar outra coisa. Aguenta aí. Escutei hoje, pastor José. Ele falou assim: imagina que a tua caminhada com Jesus é uma escalada de 20 andares. Presta atenção.
Imagina que a tua vida com Jesus, a tua caminhada, é uma escalada. Cada dia que você vem, que você ora, é um degrau que você sobe. Imagina você subindo 20 andares a pé de escada. Tem hora que você desanima, tem hora que você cansa, tem hora que você não quer ir, mas você continua. Aí você chega no 18º andar. Imagina que cada andar tem 10 degraus. Degraus? Cadê o Google? Degraus. Nunca sei. Ainda bem que eu estou noticiando. Imagina que cada andar são 10 degraus. Você está no 18º, indo para o 19º, chega no 5º degrau, você escorrega e cai e sai rolando. Aonde você vai parar, que você acha? No 18º. Sim ou não? Quem que já subiu? Tem um patamar, sim ou não? Você está indo, você está do 18 para o 19, você caiu, você não vai lá para o 0. Você cai e volta para o 18. E aí o diabo fala assim, ó, tá vendo? Você é perdedor. Tá vendo? Você não consegue subir. Tá vendo? Você escorregou. Tá vendo? Você tropeçou. Tá vendo? Você fez um voto e não cumpriu. Tá vendo? Você pecou. E aí você acredita na mentira do diabo e olha e fala assim, realmente eu não consigo. Aí Deus te traz nessa noite para falar assim, ei, olha o andar que você está para você ver se você não consegue. Olha o lugar que você chegou para ver se você não consegue. Você pode ter caído 5 degraus, mas você já está no 18, você saiu do 0. Então presta atenção, toda vez que acontecer qualquer deslize, lembra o degrau que você está. Cada vez que você vem, você já subiu um, você está andando e Deus está falando, vamos que eu sou com você, vamos que eu te sustento, não deixa o inimigo te parar. Isso aí, tudo bem, você caiu, vamos levantar de novo e vamos continuar essa caminhada e nós vamos prosseguir sempre para o alvo até Jesus voltar e pegar essa igreja linda que Ele tem. Amém? Não deixe os pequenos deslizes desanimar, desmotivar você. Se arrependa, não escute a voz do inimigo e volte a subir os degraus, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Amém? Você recebe em nome de Jesus? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Quero concluir. Deixa eu dar alguns recados importantes. Queridos, pode acender essas luzes aí para mim, por favor? Como eu queria que essa palavra realmente entrasse no seu coração, com toda a força, para você não ficar no comodismo, para você entender que conquista é luta, é avançar, é prosseguir, não é ficar parado, envolve esforço, envolve atitude, envolve assim, não, eu vou fazer sim um GPS, não, eu vou fazer uma célula na minha escola, não, eu vou fazer um estudo no recreio, não, eu vou fazer algo à noite no meu serviço, não, eu vou chamar meus funcionários, não, eu vou chamar meus amigos, e eu vou fazer, e eu vou pedir ajuda, mas eu preciso estar nisso, eu não consigo sozinho, vem cá você, me ajuda, nós precisamos fazer um negócio, precisamos orar, porque nós precisamos ganhar esse povo para Jesus, nós temos que avançar. Queridos, isso é a palavra desse tempo, desse momento, que isso esteja assim, sabe, forte no seu coração, é minha oração, nessa noite, em nome de Jesus. Mas deixa eu dar recado, senão eu não paro. Nós temos alguns compromissos importantes, temos já os nossos GPS, mas eu queria, ainda mais hoje, eu queria muito que você orasse. Não quero que você seja persuadido por uma emoção. Escute isso. Eu não quero que você seja persuadido por um culto, por uma emoção. Mas eu oro para que realmente Deus toque e que você queira fazer isso. E se você quiser oferecer a sua casa, ou se você acha que você tem condição, não tem espaço na minha casa, mas eu consigo estar junto, me chame no particular. Nós queremos abrir novos GPS, novos pontos. Queria desafiar as escolas.
Já pensou? Um trio, Duda, Felipe, Ana. Uau, meu Deus, louvor. Nossa, Santo de Israel. Uma multidão, já estou vendo já. Ei, um passo, atitude. Temos nosso GPS, que você ore a respeito. Se você quiser, você me procure. Quarta-feira nós temos a tarde das mulheres. Eles um tempo de oração, de comunhão, de preparar, sabe, de estar sendo forjada, treinada, amparada, protegida. É um tempo que as mulheres têm vindo e têm crescido. Então você, mulher que tem condição, que pode vir, não deixe de vir. Quarta-feira, 15 horas, tem aqui. Quinta-feira, culto, tem sido tão bênção os cultos. Você que pode vir, venha. Essa sexta nós temos noite de adoração. Vai ser lá no Ictus, ok? E vai ser fogo e glória, queridos. Já falei com a pastora Luciana, eu tenho reunião do Conselho de Pastores. Eu quero fazer algo a nível da cidade. Eu entendi que isso não é só para nós. Então eu quero convidar, não sei se vão 1, se vão 2, se vão 5, se vão... Quem que vai? Mas vou convidar outros pastores, outros jovens para estar lá queimando junto com a gente, sexta-feira, 19h30. Pastor, eu não sei ir, não tenho como ir. 19 horas eu estou aqui na frente da igreja e eu saio, ok? E vem mais um monte de carro. Então, se você não tem carro e quer vir, 19 horas você esteja aqui na frente na sexta-feira. Chegou 19h05, vai ficar próximo mês. Você fica aqui, ora, e fala, eu perdi, e volta para tua casa feliz, entendeu? Então, você que precisa de carona, já sabe. Sábado, culto dos jovens. Ó. Para os outros você não faz, né? Domingo tem nosso curso de casais, que era de noivo, virou de casal, e querido, está sobrenatural, amém? Já estamos planejando o próximo tema, conversando com o pastor Lucas, porque eu queria, vou até fazer essa enquete, ok? O pessoal que está participando, você vai mandar uma mensagem para o pastor Lucas sugerindo um tema que você gostaria que fosse abordado na próxima EBD. Nós estamos já concluindo, não sei quantas aulas ainda nós temos do curso de casais, mas já sugere. Então tá aí, você que está vindo, estou falando para você que está vindo, se você quiser também não está vindo, quer sugerir, o pastor Lucas está lá no grupo, você pega o celular dele, incomoda ele, manda mensagem para ele, não tem problema, entendeu? Ele vai ver isso aí com carinho. Encontro 12, que dia que não tem aí, né? Não colocamos. É 12, 13 e 14 de abril. Sexta, sábado e domingo. 12, 13 e 14 de abril. Você que não fez o encontro, querido, participe. É tremendo. Muda, você vai ver, já falei isso. Então, dê o seu nome, passe ali atrás. Você vai perder talvez o serviço do sábado, fala com o chefe, arruma um substituto, mas invista em você. Eu já falei isso, que tem sido assim, um divisor de águas há muitos anos. Então quero muito que você que nunca fez, que você faça, se esforce, ok? Já tem os pastor Léo vai vir, apóstola Márcia vai estar conosco, vamos estar aqui dia 12, 13, 14 de abril. Batismo, também estamos pegando os nomes, faremos perto do encontro, não sei se vai ser antes ou depois, estou vendo ainda a questão de agenda, mas dê o seu nome, nós já vamos criar um grupo também para marcar as aulas, para tirar dúvida. Você que tem alguma dúvida, posso, não posso, quero, não quero, não tenho certeza, dê o seu nome, você não é obrigado, ok? Não é porque você deu o nome que você precisa fazer. Você vai escutar, tirar as dúvidas, e se você sentir, assim você fará e será bênção em nome de Jesus. Dia da Mulher, dia 8 de março, que dia? 8 de março. Iluminadas, ó glória. Queridos, as mulheres vão sair daqui igual holofote. Os maridos vão olhar e falar assim, nossa,
Meu Deus, que brilho é esse? Fala, amor, é Jesus na minha vida, amor. Investe em mim que você não erra, amor. Iluminadas, um tempo de comunhão, de alegria, de aprendizado, de testemunho, de comida. Os homens vão cuidar dos filhos de vocês, ó que bênção. Chegar lá na tua casa vai ter um presente para você, eu já falei. Um sapatinho novo lá assim, ó. Brincadeira, brincadeira. Não vale dar uma vassoura, hein, gente? Chega lá, tá uma vassoura de brinde, com laço vermelho. Não, homens, vai ser bênção, invista. Mulher sábia edifica a sua casa. Homem, você quer ter um casamento feliz? Incentive a sua mulher a participar de tudo que a igreja oferece. Vou falar de novo, homem, você quer ter um casamento feliz, uma casa abençoada, investe na sua mulher para ela estar mais perto de Deus. É tudo que você pode fazer para que a tua vida seja abençoada. Escute isso, essa era a função de Jesus, dar a vida pela igreja. O homem dar a vida pela mulher é aproximar a mulher de Deus. Então faça isso, tudo que você puder fazer para motivar, para incentivar a sua esposa a participar daquilo que é a obra de Deus, faça em nome de Jesus, amém? Fique de pé, porque eu já falei muito. Meu Deus. Depois eu escuto a minha esposa, amor. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito seu coração. Escute, talvez você veio decidido para aceitar Jesus nessa noite. Talvez você veio decidido, falar assim, não, hoje eu mudo de vida, hoje eu vou reconciliar, eu estava longe. Não esqueci de você não, tem equipe, cadê a equipe de oração aqui? Aí ó, só os fogos e os labaredas, eu estou falando. Você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que estava longe, ou você que precisa de uma oração, no final do culto não vai embora, vem aqui, eles vão orar por você, pegar o seu nome. Queridos, nós temos os grupos, tá? Eu tenho falado isso porque tem gente perguntando isso. Nós temos grupo no WhatsApp da igreja, de recado. Você que quer participar, se sentir mais pertencente, passa ali no final, tem a secretaria, só dá o teu telefone lá e fala assim, ó, pode colocar eu no grupo? Eu queria participar do grupo da igreja. Nós vamos adicionar e você é bem-vindo em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado por esse culto, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, obrigado pela tua palavra, pelo louvor. Obrigado, Deus, por cada visitante, obrigado por cada coraçãozinho que vai sair daqui incendiado, como, Pai, um avivalista desse tempo, dessa geração. Obrigado, Pai, pelo fogo nas escolas, nas universidades, nas empresas. Obrigado porque nós cremos nesse tempo de milagres, esse avivamento que o Senhor quer para essa cidade, e o Senhor tem chamado um povo, capacitado esse povo, Pai. Que a Tua graça esteja sobre cada um de nós, que o Teu amor esteja sobre as nossas vidas. Abençoe, Pai, aqueles que estão conectados, aqueles que estão distantes, aonde essa palavra chegar, que seja verdade, que seja luz na vida de cada um, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, capacitação de Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje, por todos sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça esse que está do teu lado. Pessoal do GPS, convida eles aí para ir. Não deixa ninguém sair daqui sem um abraço não, em nome de Jesus.